Olá pessoal do Cifra Club, eu sou Felipe Almeida e essa é mais uma videoaula de Cajón. Nessa aula vamos abordar alguns ritmos nordestinos e algumas técnicas extraídas do zabumba para aplicação no nosso instrumento. Vamos lá! A aplicação das técnicas da zabumba no Cajón, eu comecei a desenvolver essa forma de tocar quando eu precisei fazer alguns trabalhos, tocar com alguns músicos e que envolviam um repertório com muita música nordestina. Então, aí que eu fui pesquisar mais sobre como se toca um baião tradicional, como se toca um shot tradicional, e não só extrair da bateria, de figuras rítmicas da bateria. O conceito inicial, que é aplicado em vários instrumentos de percussão, como o triângulo, o surdo, enfim, instrumentos que têm uma vibração e um controle maior dele soar e de segurar ele para o som não reverberar, é o conceito de som fechado e som aberto. Basicamente é isso aqui. Então, por exemplo, no zabumba ou num surdo, enfim, num instrumento com membrana, eu toco e deixo a baqueta livre e ela vai soar. Se eu toco e seguro, ela vai abafar esse som, ele não vai soar como quando eu toco ele livre, né, com a mão livre. E a mesma aplicação que eu tento fazer no Cajón, com o som fechado, segurando a pele, não deixando ela vibrar. E tocando e deixando a mão livre, deixando o Cajón soar. Existem algumas figuras e alguns ritmos que se aplicam no baião, pensando na bateria, que se tornaram um pouco, vamos dizer assim, de forma bateristicamente pensada e tocada. Que se adaptou inicialmente, vem da percussão e depois se adaptou na bateria. A bateria é um instrumento mais atual. Eu falo isso porque eu também sou baterista. Então, eu mesmo, quando estudei na bateria e depois no Cajón, eu senti dificuldade de fazer um ritmo com bastante propriedade, um ritmo com swing, com uma sonoridade legal. E aí que eu busquei essa questão do zabumba. Por exemplo, pensando como bateria, a figura do baião básica seria isso daqui. E isso não é uma figura que está errada, não é uma sonoridade e a célula ela não está fora do baião. Mas o fato de eu pensar nela só matematicamente no tempo que foge do tradicional, do que vai soar como um baião, que vai ser dançante, que vai ser bonito, né, na hora de tocar. Então só essa célula básica que eu fiz, se eu aplicar o conceito de som fechado e som aberto, ele já vai soar diferente. Mais ou menos isso aqui. Então essa célula, que a gente pode chamar de clave ou de chave, enfim, então vários termos, mas o que importa é que ela é a célula do baião, já soa diferente dessa forma, né? Assim, se eu fizer ela mais preenchida, pensando ainda como bateria, né? Então se eu preencher a mão aqui, e depois disso aplicar a célula junto, trabalhando mão direita e a mão esquerda, sempre o movimento direita, esquerda, o tempo todo, tá? Então ficaria assim. Também soa como um baião, também lembra um baião, né? Assim como o shot, né? Eu posso pensar da mesma forma e aplicar esse som grave na célula do shot, que ficaria assim. Depois
que eu comecei a tocar, isso tanto na bateria quanto no carrom, eu fazia os trabalhos, tocava e via que não tava combinando, não tava um negócio legal. E eu comecei a pensar como o zabumba começou a fluir diferente. A primeira coisa que eu fiz foi essa questão da manulação, tá? Ao invés de eu trabalhar direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, eu aplico as sonoridades que vão trabalhar no grave com a mão direita e as notas que estavam aqui preenchendo em cima com a mão esquerda, tá? Então vai ficar dessa forma. Então isso já me dá a liberdade para eu aplicar o som fechado e som aberto, como eu fiz na figura inicial, sem esse preenchimento, tá? Que vai ser assim. Então, pessoal, isso é uma dica que eu passo porque fez muita diferença pra mim na hora de tocar, que é uma ideia simples, né? Às vezes eu acredito que as pessoas começam a estudar instrumento, começam a buscar coisas muito mirabolantes, técnicas, velocidade. Só que às vezes um detalhe pequeno faz a música ficar mais bonita, faz combinar melhor com o estilo. É bem muito além de um virtuosismo ou qualquer coisa. Não que eu seja contra isso, mas eu acho que é casos e casos, né? Não é só a técnica, a velocidade que vai fazer a música ficar bonita, tá? Esse conceito do movimento não é só uma coisa que eu inventei, que eu pensei do nada. O zabumba, como eu falei, ele é um tambor que ele fica preso ao corpo, e em cima toca com uma baqueta, que ela tem uma ponta de feltro, enfim, uma ponta mais macia na pele. E embaixo, uma varetinha que se chama bacalhau, que faz esses contracantos na pele de baixo do zabumba. Então essa pele de cima, ele controla, dá para controlar o som fechado e o som aberto, que eu toco e solto. E embaixo, o bacalhau vai fazendo os preenchimentos e esses contrapontos junto com a mão de cima. Então por isso que eu inicialmente pensei em dividir as mãos, como se essa minha mão tivesse com a baqueta macia e essa mão fosse o bacalhau embaixo do zabumba, tá? É por isso que ela vai trabalhar sempre separada, beleza? Uma outra dica que eu passo para vocês, que eu uso, que eu acho legal, que até para lembrar mais esse som do bacalhau, que é um som bem estralado, bem acentuado, que usa no zabumba, é a vassourinha no carrom. Nesse caso, eu uso uma vassourinha que ela tem um corpo de plástico, de fibra, não sei, um material mais duro. Por conta do ataque que eu consigo ter aqui, justamente nessa parte. Existem vassourinhas que o corpo é emborrachado, que assim, vai dar um outro timbre. Eu penso que assim, a percussão, o carrom, lógico que não vai fugir disso, a percussão ela é uma área extremamente ampla, que eu posso fazer, se eu trabalhar de maneira que eu faça os sons com bom gosto e com bom senso, eu posso fazer som com lata, eu posso fazer som com prato de cozinha, eu posso fazer som com qualquer coisa, mas eu tenho que fazer isso de uma maneira musical, né? E o carrom, eu acho que também tem muito disso, que é um instrumento de percussão, então não dá pra gente pensar numa maneira exata e sem alteração, minha mão tem que bater aqui assim, com o dedo aqui nessa posição, porque a minha mão é pequena. Eu conheço percussionistas que tem uma mão desse tamanho que vai dar outra sonoridade. Ele vai buscar uma outra posição para tocar que vai se adequar para buscar o som. Então eu acho que antes da gente pensar numa posição exata, num formato de técnica exata, a gente tem que pensar na sonoridade, né? Alcançou a sonoridade, combinou, ficou bonito, já tá valendo, né? Então o mesmo movimento do zabumba com a mão esquerda que eu fiz livre aqui no carrom, eu vou fazer com vassourinha aqui no canto, tá?
Então ela dá um molho legal também, ela dá um timbre bem que foge um pouco do timbre da mão no cajón e que vai dar um brilho bacana. Tá? Então é uma opção a mais para a gente fazer os ritmos nordestinos e aplicar todas essas técnicas, essas dicas que eu dei com a vassourinha, pensando no bacalhau. Tá? Para finalizar essa parte, outra dica principal que eu considero é ouvir muita música nordestina. Ouvir o som do zabumba, ouvir como ele trabalha, como ele funciona. A ideia não é imitar, né? Eu acho que nunca um instrumento deve imitar o outro. Cada instrumento tem a sua particularidade. Mas é a gente extrair a sua tradição, a sua raiz, vamos dizer assim, né? E passar isso pro cajón para ele ficar com mais critério na hora de trabalhar num grupo que vai tocar música nordestina, né? Ou variados, enfim. Então, ouçam bastante diversos tipos de música que utilizam zabumba, que utilizam instrumentos mais tradicionais da música nordestina. Bom, pessoal, agora eu vou demonstrar algumas variações aplicadas ao shot, tá? Ao ritmo shot. Antes de fazer a sequência dessas variações, um detalhe bem importante na aplicação desse ritmo. Existem duas linguagens que a gente aplica do shot na condução, no preenchimento, vamos dizer assim, né? O básico do shot seria isso aqui. Quando eu vou preencher mais essa condução, que eu estou fazendo aqui com a vassourinha, eu faço isso de duas formas. E isso não tem uma regra exata de quando eu vou aplicar uma ou outra, que elas são, matematicamente, a quantidade de notas é igual. Mas o feeling, vamos dizer assim, da aplicação delas que muda. E isso vai ser aplicado, isso vai fazer a diferença em relação ao grupo que você está tocando. Então, essa condução ela tem que estar sendo aplicada com todos os instrumentos, senão um choque, senão alguma coisa não vai combinar, tá? Então, essa condução que eu fiz aqui na vassourinha, eu vou dobrar essa figura. Isso eu posso dobrar dessa forma, sendo 2 notas por tempo. E eu também continuo fazendo 2 notas por tempo, só que eu coloco uma pausa entre essas 2 notas, vamos dizer assim, que vai soar diferente. Ela vai soar, a gente fala tercinado. Isso lembra muito do estudo do jazz, que tem a colcheia, que quando a gente lê a colcheia, ela é tercinada, na verdade. Mas eu vou tocar que vai ser mais fácil da gente sacar isso daí. Certo? Então, eu toquei 2 notas, só que aí eu dei um espaço maior entre elas e uma pausa no meio que dá esse swing diferente. Então eu vou tocar agora os 2 formatos com a figura normal, seguidona, e a figura tercinada. E agora ela tercinada. Isso é um detalhe que vocês vão ter que trabalhar na hora de estudar. Pegar todas essas variações que nós vamos estudar aqui e aplicar das 2 formas. E na hora de aplicar isso num grupo, sentir, ver qual que é a levada que o guitarrista está fazendo, que o baixista está fazendo, independente da formação do grupo, para fazer tudo isso casar, né, para não ter nenhum choque. Ok? Então vamos lá.
começo de novo, tá? Pode direto? Pode sim. De novo. De novo, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de ritmo nordestinos aplicado ao cajón. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil no som de vocês, na aplicação. Fiquem ligados nas próximas aulas e até a próxima.